Amores, então, como dito no finalzinho dessa nossa aula, vamos dar sequência, então, ao segundo conteúdo de hoje, ok? Em relação à nossa disciplina de técnicas básicas de enfermagem e recuperação do paciente, tá certo? Vamos lá, então. Então, agora iremos abordar um pouquinho em relação às orientações aos cuidadores, para aqueles pacientes que encontram-se em ambiente domiciliar. É como se fosse esta aula relacionada a um manual de orientações aos cuidadores ou familiares que irão prestar o cuidado ao paciente em ambiente domiciliar. Então, são alguns cuidados, algumas pontuações mais importantes. É claro que esse conteúdo ele é extenso, então trouxe aqui para vocês algo mais pontual, ok? Que devemos estar orientando a princípio aos cuidadores, para que eles se preparem para o cuidado no ambiente domiciliar. Quais são as principais orientações que devemos dar a esses cuidadores? Ok? Vamos lá então. Realizar o cuidado em casa pode ser uma tarefa desgastante, rodeada de medos, dúvidas e inseguranças, requerendo do cuidador, além de muito carinho, muita informação, observação e treinamento, pois os desafios são permanentes. Então, o primeiro assunto a ser orientado a esses cuidadores ou familiares é em relação à lavagem das mãos, ok? Então, essa é uma orientação que deve ser feita de maneira simples, uma linguagem em que os cuidadores ou familiares compreendam da melhor maneira possível. Então, trago aqui para vocês como que devemos estar conversando com esses cuidadores. Embora as mãos pareçam limpas, existem milhões de bactérias e micro-organismos que podem se esconder. Então, isso deve ser explicado aos cuidadores, mesmo depois de lavar as mãos com bastante água e sabão. Por isso, lavar as mãos deve se tornar um hábito de vida e deve ser realizado pelo cuidador e por todas as pessoas da família. Então, deve-se orientar a esses cuidadores que a lavagem das mãos é algo simples, porém é super importante para evitar infecções, proliferação de bactérias e micro-organismos. Lavar sempre, antes e depois de preparar e dar alimentos ao paciente, ou independente se o paciente ele alimenta-se pela boca ou por sonda, antes e depois de aspirar, medicar, fazer curativos, colocar comadre ao papagaio e outros cuidados ao paciente. Antes de usar o banheiro para se proteger, e também proteger o paciente, e depois de usar o banheiro, fazer higiene do paciente e tocar em animais domésticos, ok? Então, a lavagem de mãos deve ser realizada nestes momentos, principalmente. É claro que em qualquer momento deve ser feita a lavagem de mãos, ok? Se você tocar em um ambiente contaminado que não esteja desinfectado ou outra situação, deve-se fazer a lavagem das mãos, ok? Caso esteja impossibilitado de fazer essa lavagem de mãos, pode-se estar utilizando então de meios de produtos desgermantes, ok? É importante orientarmos a esses cuidadores quais são os passos de lavagem das mãos de uma maneira mais simples, ok? É claro que nós aprendemos a lavagem de mãos da maneira mais rigorosa, né? A técnica correta de lavagem de mãos. Podemos estar passando isso aos cuidadores, mas às vezes o cuidador é uma pessoa ou um familiar já mais idosa, que às vezes fica mais difícil ter essa compreensão. Então, o que devemos orientar a estes cuidadores? Primeiramente, colocar um pouquinho de sabonete nas mãos já úmidas, ou que peçam para eles molharem as mãos antes de colocar, né, o sabonete. Esfregar as palmas das mãos uma na outra. Entrelaçar os dedos para lavar cada um deles, ou seja, explicar a importância de estar lavando entre os dedos, o vãozinho dos dedos, né, como eles conhecem. Esfregue as unhas das palmas das mãos, ou seja, primeiro uma mão e depois a outra mão. Esfregue a parte de trás das mãos, ou seja, o dorso das mãos. Explicar a eles a importância da lavagem de cada parte da mão. Enxague abundantemente após então a fricção com o sabonete nas mãos. Devemos então enxaguá-la, ok? Tirar todo aquele excesso de sabonete que encontra-se nas mãos. E após fazer o enxágue com água, deve-se secar bem as mãos com uma toalha limpa. Vai ser mais difícil eles terem um papel toalha descartável. Então, porém, vamos orientá-los a deixar uma toalha separada para fazer então essa secagem das mãos, ok? Uma toalha limpa. Em relação à higiene corporal,
deve ser realizada diariamente e constitui um fator importante para a recuperação do paciente, conforto e bem-estar, bem como a higiene do ambiente, que deve ser limpo, arejado e conter apenas os móveis necessários para o atendimento das necessidades. O banho ele deve ser realizado diariamente. O banho ele pode ser tanto no chuveiro quanto o banho no leito. Ok? O banho no chuveiro, o que deve ser observado e orientado a este cuidador? Preparar o banheiro previamente e leve para lá todos os objetos necessários para a higiene. Elimine correntes de ar fechando portas e janelas. Separe as roupas pessoais antecipadamente. Regule a temperatura da água, que deva ser morna, não quente e nem fria. Se possível, o paciente deve ser despido no quarto e conduzido ao banheiro protegido por um roupão ou uma toalha. Neste momento, é importante que o cuidador evite fixar os olhos no corpo do paciente, pois pode constrangê-lo, ou seja, o paciente ele não está acostumado a receber esse tipo de cuidado. Então é importante que o cuidador ou familiar tenha este olhar mais humano frente a este paciente. Evite deixar o paciente sozinho para evitar as quedas, oriente-o para iniciar o banho e auxilie-o se necessário. Não faça por ele, estimule, oriente, supervisione, auxilie. Apenas nos estágios mais avançados da doença é que o cuidador ele deve assumir, então, a responsabilidade da realização do banho. Ok? Lave a cabeça no mínimo 3 vezes por semana. Observe se há lesões no couro cabeludo. Mantenha, se possível, sempre os cabelinhos curtos. Observe se há necessidade de cortar as unhas dos pés e das mãos. Em caso positivo, posteriormente corte-as retas, com todo o cuidado, especialmente em pacientes diabéticos. Após o banho, seque bem o corpo, principalmente as regiões das genitais, articulares, como dobras de joelhos, cotovelos, axilas e entre os dedos. Para facilitar o banho de chuveiro, você pode alugar, comprar ou então improvisar uma cadeira higiênica. É mais importante para que o paciente ele fique sentado nessa cadeira, para que o banho seja realizado de uma maneira mais tranquila, sem aquele perigo de que o paciente ele caia, sofra alguma queda dentro do banheiro, devido ao piso molhado mais escorregadio. Já em relação ao banho no leito, o ideal seria o banho no chuveiro, mas caso haja dificuldade ou impossibilidade de realização desse banho, então ele deve ser realizado no leito. Ele pode ser intercalado ou mesmo substituído pelo banho do leito. Ok? Caso o paciente seja muito pesado ou sinta muita dor na mudança de posição, deve-se contar sempre que possível com a ajuda de uma outra pessoa. Isto evita acidentes, previne o cansaço excessivo do cuidador e ainda proporciona maior segurança para o paciente. Deve-se então separar os materiais para a realização do banho no leito, como por exemplo uma bacia com água morna, panos limpos, ok? Compressas de panos, sabonete neutro, um forro plástico para colocar na cama, desodorante, hidratante, toalha e roupas limpas. Durante o banho, colocar o forro plástico no colchão e apoiar a bacia com água morna sobre a cama, ou então sobre a escrivaninha, um apoio próximo à cama. Utilize sempre água limpa e sabão neutro, iniciando pelo rosto, cabelo, braços e restante do corpo. Deixar por último as partes íntimas, ou seja, genitais. Não esqueça de trocar a água do banho sempre que necessário. Caso você veja que a água encontra-se já suja, troca-se a água para dar continuidade ao banho no leito. Nunca utilizar o pano que limpou fezes para lavar o resto do corpo, ou seja, os panos ou então as compressas de panos devem ser trocadas a cada parte do corpo. Os olhos devem ser limpos com pano macio ou gaze, utilizando água limpa, não usar sabonete, passando nos olhos sempre no sentido de dentro para fora para retirar as secreções ali presentes. Colocar as mãos do paciente dentro de uma bacia com água morna, lavar entre os dedos e secar bem. Isso evita odores e dá conforto ao paciente. Lavar os braços, tórax e a barriga secando-os e cobrindo-os. Na região sob as mamas das mulheres, enxugar bem para evitar assaduras e micose naquele local. Em seguida, seguir para as pernas, secando-as e cobrindo-as. Tenha o maior cuidado com os pés, secar bem entre os dedos, cortar as unhas e hidratar os calcanhares. Não deixar a pele com restos de sabão, pois resseca a pele do paciente. Secar bem a pele com suavidade, principalmente as dobras, como por exemplo nas regiões do pescoço, embaixo dos braços, virilhas, entre as nádegas, entre os dedos dos pés e das mãos.
Evitar utilizar talcos, pois esses podem provocar alergias respiratórias, tosse, além de infecção urinária. Após o banho, deve-se hidratar a pele com creme ou óleo de girassol ou milho, fazendo massagens de conforto principalmente nas costas, nádegas, calcanhares, cotovelos, joelhos, parte de fora das coxas. Este cuidado evita feridas. A higiene ela melhora a circulação do sangue, evita infecções e feridas, deixando o paciente bem mais feliz. A higiene dos cabelos deve-se então sempre manter os cabelos curtos, são mais fáceis de serem cuidados, principalmente em pacientes acamados. Para lavar o cabelo na cama, o paciente deve estar em decúbito dorsal, de forma que a cabeça ela esteja livre e sem travesseiro, com apenas um rolo de lenço ou lençol embaixo dos ombros. Pode ser também uma toalha enrolada. Lembre-se de forrar a cama para que não fique molhada após a realização da higiene dos cabelos. Colocar a bacia ou um saco plástico grande embaixo da cabeça do paciente. Colocar algodão nos ouvidos para evitar que entre água nos ouvidos, molhar os cabelos, aplicar o shampoo ou sabão neutro 1 ou 2 vezes, enxaguar com bastante água e enxugar o cabelo com uma toalha limpa e, se puder, secar com secador. Pentear o cabelo e lavar no mínimo 3 vezes por semana o couro cabeludo. Okay? Em relação à higiene da boca e dos dentes, a higiene da boca em pacientes sem condições de realizar a escovação deverá ser feita pelo cuidador ou pelo familiar. É importante utilizar uma pequena quantidade de pasta de dentes diluída em água ou qualquer antisséptico bucal que contenha flúor. Para aplicá-lo, deve-se enrolar uma gaze ou um pano limpo macio, tipo uma fraldinha, no dedo indicador do cuidador e passar nos dentes, nas bochechas, gengivas e assoalho da boca do paciente, ou seja, fazendo essa limpeza em toda a região bucal do paciente. Esse processo de limpeza da boca deverá ser repetido no mínimo 3 vezes por dia, ou seja, a cada alimentação, a cada refeição deste paciente. Caso o paciente possua dentadura, essa deverá ser retirada no mínimo 3 vezes por dia e escovada na pia do banheiro ou utilizar um pote com água somente para esta finalidade, sendo que a boca também deve ser limpa para a retirada dos restos alimentares ali presentes. A língua ela deve ser escovada sempre com a escova de dente macia ou com o limpador de língua próprio para a realização desta limpeza. Para evitar o ressecamento dos lábios, pode-se usar manteiga de cacau ou óleo mineral, o mais indicado para a situação, ou o que o cuidador ou familiar tem ali presente, para manter então essa umidade, essa hidratação de lábios. Deve-se observar se há alguma área de sangramento, dentes estragados ou machucados na gengiva. Tudo isso deve ter um cuidado ao paciente, ok? Então, caso apareça, né, essas situações, é importante orientar ao médico, ou então até mesmo entrar em contato com um cirurgião dentista, né, para uma avaliação da condição bucal deste paciente. Então, quais são as orientações relacionadas à higiene íntima? Ela deve ser realizada durante o banho e após o episódio de evacuações. Manter os pelos separados facilita a limpeza da região. Separar materiais como comadre, compressa ou pano limpo, bacia com água morna e sabão neutro. Umedecer a compressa ou o pano limpo em água e sabão. Colocar um forro sob as nádegas do usuário, né, do paciente. Colocar a comadre sob a região das nádegas. Retirar a fralda e iniciar a limpeza da vulva ou o pênis, se for homem ou mulher, lavar com a ajuda da compressa a região genital com água e sabão e, por último, a região do ânus. Nos pacientes do sexo feminino, proceder à limpeza da vagina para o ânus, virando a compressa e enxaguando. Em pacientes do sexo masculino, segurar o corpo do pênis e fazer a limpeza com movimentos circulares, ou seja, sempre evitando então a contaminação. Deves então proceder o enxágue com água limpa e enxugar, retirar a comadre e o forro utilizado no procedimento e colocar a fralda em um forro limpo, ok? Quais são os cuidados relacionados à pele do paciente? Então, quais são as orientações que devemos dar aos cuidadores ou familiares em relação ao cuidado com a pele? Pacientes com algum tipo de incapacidade, que passam a maior parte do tempo na cama ou na cadeira de rodas, precisam mudar de posição a cada 2 horas.
Este cuidado ele é importante para prevenir o aparecimento de feridas na pele, como conhecidas as lesões por pressão, LPP. Então, a lesão por pressão também pode ser chamada de escara. É uma ferida bastante dolorosa causada pela pressão ou pelo atrito prolongado nas regiões da pele, em que os ossos são mais salientes, ou seja, onde encontram-se as proeminências ósseas. Para preveni-las, é necessário a mobilização e massageamento constante para ativar a circulação ali naquela região de pacientes acamados por longos períodos. Esta imagem que trago aqui para vocês demonstra quais são os locais que mais acometem, né, que são acometidas por lesão por pressão, ok? Independente se o paciente encontra-se acamado ou então usando-se cadeira de rodas. Então, é importante termos este cuidado para evitar essas lesões. Então, quais são as orientações em relação a estes cuidados? Deve-se realizar a mudança de posição de 2 em 2 horas, hidratar bem a pele com cremes hidratantes e óleos de girassol ou de milho nos locais de maior saliência óssea, fazendo massagens delicadas. Utilizar travesseiros e coxins para alívio dos pontos de atrito prolongado nas regiões da pele, em que esses ossos são mais salientes. Então, dando sequência aos cuidados para evitar essas lesões por pressão, devemos também orientar que realize a limpeza da pele no momento em que ela seja suja, ou seja, em que ela se sujar. Evite água quente e use um sabão neutro para não causar irritação ou ressecamento de pele. Retirar o paciente da cama sempre que possível, fazendo-o tomar banho de sol no início da manhã ou final da tarde, estimulando-o a caminhar e fazer pequenos exercícios com as pernas e os braços. Bengala, andador, cadeira e barras de apoio nas paredes facilitam o andar mais seguro para o paciente. Ao mudar a pessoa de lugar ou de posição, faça isso com muito cuidado, evitando que a pele se exale no lençol ou na cadeira, pois a pele está muito fina e frágil e pode se ferir. Mantenha a roupa de cama e da pessoa bem esticada, pois as rugas ou dobras da roupa podem ferir a pele. O colchão de espuma tipo caixa de ovo ou piramidal ajudam a prevenir as escaras, pois protegem os locais do corpo onde os ossos são mais salientes e ficam em contato com o colchão ou a cadeira. Observar mudanças na pele, como, por exemplo, vermelhidão e bolhas, não deixando o paciente virado em cima dessas lesões. Sinalizar a equipe de saúde caso ocorra o aparecimento de lesão para que seja definido um tratamento adequado, ou seja, o mais rápido possível. Ou seja, observou mudanças na pele, tanto coloração ou surgimento de bolhas, é importante estar encaminhando, levando essas informações à equipe de saúde em que encontra-se ali em cuidado com o paciente próximo à residência, para que seja fornecido então um tratamento adequado para que essa lesão ela não se evolua, ok? Então trago aqui para vocês agora alguns cuidados seguros que devem ser orientados aos cuidadores. Caso o cuidador seja responsável por dar as medicações do paciente, conheça os medicamentos, sua finalidade, quando devem ser tomados e de que forma o paciente pode ou consegue tomá-los. Se tiver dificuldade, peça ajuda para organizar os medicamentos, mas nunca fique com dúvidas. Deve-se seguir as orientações para a mudança de posição do paciente, seja na cama ou poltrona ou cadeira, principalmente com um paciente que não tem força e que não consegue se mexer sozinho. Esses cuidados são necessários para evitar então as feridas de pele e também para evitar que você e ele caiam no chão e que se machuquem, ok? Se o paciente ele conseguir andar, é desejável a retirada de tapetes, inclusive do banheiro e de móveis do meio dos ambientes, para evitar quedas e machucados. Então, devemos proporcionar ao paciente um ambiente mais seguro possível. Se o paciente depender de cadeira de rodas ou cadeira de banho, verificar se as portas tenham a largura ideal para a passagem dessas cadeiras. Então, é muito importante este cuidado com o paciente e com o ambiente onde ele se encontra. Deve-se evitar escadas ou colocar um corrimão na escada, caso não possa evitar, ok? Não utilizar sapatos com sola lisa, evitando quedas. Então, quando for vestir o paciente, ou seja, aquele paciente que consegue se locomover, o importante é não calçá-los com esses tipos de sapatos com sola lisa, pois pode vir a sofrer uma queda, ou seja, a situação dele torna-se mais grave,
Então, é importante estarmos pensando e orientando esses pequenos cuidados, né, para que os cuidadores fiquem mais atentos a essas situações possíveis. É importante orientar ao cuidador para evitar ambientes sem iluminação. Então, é importante sempre deixar o paciente no ambiente mais iluminado, claro, mais arejado. Se possível, deve-se instalar barras de apoio no banheiro, perto do vaso sanitário e no box do chuveiro, para que o paciente ele tenha um apoio melhor quando ele for ou utilizar o banheiro para suas necessidades ou então até mesmo para o banho, ok? Caso haja necessidade, o cuidador deve estar junto com o paciente para a realização dessas atividades. Nunca deixá-lo sozinho, isso é importante. Então, aqui trago para vocês uma última orientação que deve ser feita aos cuidadores. É claro que existem outras orientações que devem ser feitas, mas para vocês eu trago as mais importantes a princípio nesta aula. Bom, em relação então ao descarte do lixo infectante, é importante tomar cuidado com lixos que contenham agulhas, principalmente. Às vezes o paciente, né, ele é insulino dependente, ou então deve ser tomada alguma outra medicação prescrita pelo médico e utilizam-se agulhas. Então, caso seja utilizada algum tipo de agulha no tratamento do paciente, a mesma deve ser jogada e descartada em um lixo próprio para isso, prevenindo o risco de perfuração e contaminação de outras pessoas. O cuidador ele pode utilizar uma garrafa PET para jogar as agulhas sujas e depois a equipe de saúde, né, fica responsável por jogar essa garrafa com as agulhas em um local próprio para o descarte do mesmo. Ou seja, essa garrafa PET ela deve ser rígida, né, para que a agulha ela não perfure a base da garrafa e que não ocorra então essa contaminação. Essa garrafa ela é utilizada em caso de pessoas que não têm, né, a possibilidade de ter um descarpaque em casa, certo? Então, pode-se então providenciar essa garrafa PET rígida, ok? De um plástico mais duro, para que ocorra então o descarte dessas agulhas. Colocar uma identificação na garrafa, né, escrito lixo infectante, para que outras pessoas que venham na casa ou visitantes possam ficar então mais atentos quanto àquela garrafa, ou seja, aquela garrafa é perigosa, então não vou manuseá-la, certo? Então, meus amores, em relação as orientações dadas aos cuidadores ou familiares, ou seja, aquelas pessoas que irão proceder com o cuidado do paciente em ambiente domiciliar, foram levantados os principais pontos em relação a este cuidado, a essas orientações. Então, essa aula agora é como se fosse um manualzinho de orientações aos cuidadores, certo? É claro que vai variar essas orientações de acordo com a possibilidade de cada cuidador, ok? Então, e também da doença em que o paciente apresenta, ou seja, qual é a doença que ele está se recuperando, quais são as possibilidades que esse cuidador tem diante deste paciente, certo? Então, é importante estarmos sempre avaliando a situação como um todo. Em relação a essas orientações, é importante observarmos quais são as possibilidades do cuidador e quais são as necessidades do paciente, ok? Para que possamos fazer então as orientações necessárias. Vocês, né, integrantes da equipe de enfermagem, serão integrantes, né, futuros integrantes da equipe de enfermagem, devem estar atentos a essas orientações. Faz parte do nosso lado profissional estarmos atentos a este cuidado, ou seja, observar qual é a necessidade do paciente e orientar o paciente ou então o cuidador sobre estes cuidados. Então, cabe a nós termos essa visão mais holística, mais dinâmica da situação. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da aula. Esta é a nossa última aula antes da prova, ok? Se ficou alguma dúvida, em caso de dúvidas, de esclarecimentos, estou aqui para saná-las, como sempre estive. Tá bom, meus amores? Tenham uma ótima noite, um bom descanso, fiquem com Deus. Um abraço no coração de cada um de vocês. Até mais.